noite, né? Estamos passando das 6. E eu fui convidado para falar sobre as metodologias ativas de aprendizagem mediadas pelas tecnologias de informação e comunicação. Eu queria que vocês dessem uma olhada um pouquinho aqui primeiro, aqui atrás de mim. Tem lá uma máquina de escrever Hamilton, de 1930 e pouco, que foi do meu pai. Essa era uma era, chamamos de analógica, né, de física. Eu aprendi a datilografia nessa máquina, e exigia esforço físico mesmo, porque teclas difíceis de apertar. E de lá para cá nós tivemos uma evolução assim astronômica nas possibilidades de comunicação, nos recursos para a educação, para o trabalho, para a cultura, para o lazer, para a comunicação, né, com as pessoas, com os amigos, com os parentes, etc. E para nos informar. Nós migramos, né, assim, muito rapidamente de uma biblioteca física, que ainda é importante, os livros são fundamentais, para uma biblioteca virtual. De um espaço físico para um espaço na nuvem. Um espaço na nuvem quase infinito. Então, nós temos que nos preparar como professores para esta nova dimensão da educação. O objetivo aqui, segundo me falaram, me disseram, né, me orientaram, é para educadores, principalmente da área do direito. Né? Eu, o professor João Luiz, outras pessoas na Associação Brasileira de Ensino Direito, da qual eu faço parte, há muitos anos, nós vimos estudando a educação jurídica no Brasil. Eu fiz alguns pós-doutorados nesta área, um deles foi sobre a origem dos cursos de Direito no Brasil, que eu fiz na Faculdade de Direito de Recife, que foi muito bom, aprendi muita coisa, conheci gente muito interessante desta área, na faculdade que foi parceira da USP, da atual USP, né, do São Francisco, no nascimento dos cursos de Direito no Brasil. Fiz um estágio em Coimbra, outro em Lisboa, o que também me ajudou, nos cursos de Direito, o que me ajudou muito também a compreender esse mundo, que é o mundo jurídico. Disso tudo, junto com o professor João Luiz, nós publicamos, eu estou sem um exemplar aqui, que acabamos ficando praticamente sem exemplar, nós publicamos uma edição da nossa Comissão de Educação Jurídica, um livro chamado, né, a questão da educação jurídica, a educação jurídica em questão no Brasil, um trabalho da Comissão de Ensino Jurídico, e o livro foi coordenado por mim e pelo professor João Luiz, que está aqui presente, né? Eu também tive, nesse tempo todo, pesquisando. Eu só quero dizer para vocês que isso aqui é fruto realmente de um trabalho de bastante pesquisa, bastante seriedade em relação ao ensino de direito, que precisa melhorar bastante. Quando fomos membros da Comissão de Ensino de Direito, né, que a gente gosta de chamar de Educação Jurídica do Estado de São Paulo, nós visitamos muitas instituições de direito para processos de reconhecimento, de avaliação, de autorização, de renovação do reconhecimento, etc. Então, isso nos deu uma compreensão da educação jurídica e também do que precisa melhorar na educação jurídica. Também, fruto desses trabalhos, de todos isso aí, eu acabei pesquisando e publicando palestras, etc., neste livro, Aprender e Ensinar Direito, né, que é um livro sobre a metodologia e a didática do ensino do direito. Eu me preocupo muito com essa questão de uma educação jurídica de qualidade. Né? Eu vou compartilhar aqui com vocês, então, esta tela, onde eu faço a apresentação do material, procurar fazer de maneira bastante didática, para que todos possam acompanhar bem, né? Prestar atenção. A visualização ajuda muito a compreensão da matéria. Isso já faz parte das metodologias ativas de aprendizagem. Né? Então, aqui, ESA de São Paulo, portanto, metodologias ativas de aprendizagem mediadas pelas tecnologias de informação e comunicação. Eu, atualmente, trabalho na Universidade Federal de São Carlos, no Departamento de Educação. Eu vou começar essa conversa, pessoal, pelo seguinte.
Quando uma pessoa pode ter um belíssimo instrumento e não saber o que fazer com ele. Por exemplo, esse sujeito recebeu um violino de presente, olha o que ele fez. Ele pôs na parede como ornamentação e pendurou um vaso de samambaia. Né? Ou então ele aproveitou aquele lugar de colocar o queixo, colocou em cima da mesinha da sala e fez um cinzeiro. Pior foi esse que era professor, pegou o violino para conseguir disciplina na sala de aula. Então, o instrumento está dado. É preciso que o artista saiba utilizar este instrumento. Agora, se este instrumento for dado para este sujeito, chamado Antônio Agri, que é considerado um dos maiores violinistas da Argentina, ele pode fazer isso. Tocar belíssimamente essa música maravilhosa da cultura argentina, que é Adiós Nonino. Quem não conhece o instrumento, ele vai ficar empoeirando no canto da sala, ou, no máximo, ornamentando a sua sala ou seu escritório. Mas, nas mãos do Antônio Agri, vira isso aí, esta maravilha. Por que eu estou dizendo isso? Nós vamos compreender bem isso, que o professor, hoje, tem muitos instrumentos à sua disposição. Mas, se ele não tiver preparação, se ele não tiver focado, se ele não se preparar tecnicamente, aprender todos os dias, ele pode fazer o que Salvador Dalí, o grande artista espanhol, o que Salvador Dalí fez nessa obra, Gabinete Antropomórfico. Ele pode trabalhar uma educação fragmentada. Aquele professor que chega na sala de aula e dá o ponto da matéria hoje vai colocar nessa gaveta. Entra o outro professor, coloca um ponto nesta gaveta. E às vezes o professor ainda fala, o ponto de hoje é sobre tal assunto. E isso pode ser superado por uma visão de conjunto da educação, da sua própria disciplina, daquela disciplina que você trabalha, daquele conteúdo, desde que você, lembrando deste quadro Galateia, também de Salvador Dalí, em que a imagem de Gala, essa linda mulher, é composta pelo conjunto e pela disposição e cores das esferas. São todas esferas que compõem este quadro. Então, são pontos, são esferas, mas estão dentro de uma visão de conjunto, estão dispostas de uma maneira que a pessoa tenha noção do todo, e a noção do todo é esse belo rosto de mulher. Hoje, portanto, o que é a gente, você que está ouvindo, participando dessa palestra, que talvez já seja professor de direito, ou queira ser, ou queira melhorar a sua ação, o que é formar um bom professor de direito ou de outras matérias hoje? Eu digo assim, que formar professores é também fornecer-lhes um GPS neste mundo intrincado e complexo da nuvem. Quem ia a São Paulo, né, tempos um pouco mais antigos, né, com esse emaranhado, esse complexo que é esta grande cidade de São Paulo, para se virar em São Paulo precisava daquele guia, que era um calhamaço, né, um guia de São Paulo. Né? Você precisava achar o bairro, o lugar que você ia, a rua, tentar encontrar a rua, e aí você se perdia, você tinha que parar o carro, às vezes num lugar perigoso, olhar de novo o mapa, não sei para onde vou. Hoje, com o GPS, nós avançamos muito, bastante. Óbvio que mesmo com GPS, o cara precisa saber dirigir, né? Então tem que ter competência. E ser professor hoje, no fundo, é ter este grande GPS da educação. Por quê? Porque desde que nós passamos ali, daquela máquina de escrever, né, Hamilton da década de 1930, e nós passamos porque eu tenho aqui na minha frente, eu tenho aqui o computador, eu tenho aqui um tablet, eu tenho um celular, eu tenho uma câmera, 2 monitores de computador, etc. E a hora que eu entro aqui, eu conecto com a internet, o que eu tenho? Na nuvem, eu tenho o mundo. E ele é tão intrincado e tão complexo, ou até mais,
que as ruas, vielas, ruelas e endereços de uma mega cidade como São Paulo ou Grande São Paulo. Então, o professor é aquele que precisa ter o GPS deste mundo intrincado da nuvem, que tem tanta informação boa, como também tem muita coisa ruim. Por isso que o GPS é que vai levar o professor, e o professor vai ajudar os seus alunos a percorrerem um bom caminho. Não para chegar num lugar ruim, feio, etc. Não, vamos conduzir um bom caminho. Vamos, por exemplo, vamos até o Parque do Ibirapuera, e o GPS nos leva até lá para fazer uma bela caminhada numa tarde dessa, para aumentar a imunidade para enfrentar essa pandemia da Covid-19, né? Então, esse é o GPS. Neste mundo intrincado, como navegar? Né? Se nós tivermos um Pedro Álvares Cabral ou um Cristóvão Colombo, que navegaram por mares nunca dantes navegados, como diz Camões, olhando para as estrelas com um astrolábio, com uma bússola, e se viravam neste mar imenso, hoje nós temos um aparelho com precisão, que diz onde nós estamos, para onde nós vamos, né? Que caminho precisamos tomar. Assim também na educação. Se não tivermos um GPS, nós vamos nos perder, nós vamos perder tempo, nós vamos e vamos ter pouquíssima produção, pouquíssima produtividade. Por quê? Porque se nós estivermos numa escola cujo ensino, né, está centrado no mestre, o mestre sabe tudo, né? E quem é jovem há mais tempo deve lembrar de uma brincadeira que era assim: faremos tudo que o seu mestre mandar. Não é, João? Lá em Rio Cão tinha isso, não tinha? Né? Você está com o microfone desligado. Então, João, desculpa, só para não dar interferência aqui no som externo, mas essa de Rincão não era da minha época, você me desculpa. Tá, não, tudo bem. Deve ser um tempo mais antigo, tá? Mas já ouvi falar assim, João. Você ouviu falar, você brincou muito. Então, era um ensino centrado no mestre. Sim. Tá? E o mestre apresentava, olha aqui, o ponto do dia. O ponto de... Olha, pessoal, onde nós paramos? Gente, isso não pode existir mais, isso não existe mais. Né? E dava um ensino que o aluno tinha que simplesmente memorizar. Mas depois, gente, o que acontecia com aquele ensino? O esquecimento. Né? É muito fácil esquecer aquilo que nós simplesmente memorizamos. Só foi um trabalho mnemotécnico. Então, nós precisamos, e há algumas pesquisas que dizem o seguinte, dá uma olhada aqui, ó. Como se dá a retenção da aprendizagem? Por uma aula expositiva, né, se for umas pesquisas feitas nos Estados Unidos, eu vou reter 5% do que eu aprendi. Lendo o texto, 10%. Com audiovisual, como nós estamos fazendo aqui, 20%. Pode ser um filme, pode ser... Por uma demonstração, imagine uma experiência feita no laboratório, ou mesmo uma demonstração feita no direito. Por exemplo, um júri simulado é uma demonstração. Né? Uma audiência lá no fórum, da qual você apenas ouve, você acompanha, é uma demonstração. 30%. Um grupo de discussão, 50%, desde que a discussão seja produtiva, com pessoas que querem chegar a algum lugar interessante. Agora, aprender executando, 75%. O aluno ouviu falar lá na Faculdade de Direito um determinado instrumento do processo civil. Mas ele vai aprender mesmo aquilo o dia que ele lá na banca do advogado, lá no seu escritório, ele tiver que usar aquele instrumento. Aí sim, 75% de aprendizado daquilo que ele se esforçou e aprendeu executando. Agora, quando a gente ensina os outros, nós estamos numa situação privilegiada, nós como educadores, quando aprendemos alguma coisa para ensinar, nosso aprendizado, quem é professor aí sabe, quando você era aluno, quando você estudou aquela matéria, e hoje que você é professor, quanto você aprendeu e que não tinha aprendido, e como esse aprendizado é retido para o seu cotidiano, para o seu trabalho. Tá? Por isso, atendendo ao pedido dessa pequena conferência,
nós vamos olhar rapidamente para nos inserirmos no mundo das metodologias ativas de aprendizagem no mundo virtual. Tá? Não só metodologias ativas, mas também no mundo virtual, como estamos fazendo agora. Eu estou usando aqui, depois eu posso comentar com vocês, muitas dessas mediações tecnológicas para poder fazer essa live. Eu diria que são 3 aspectos ou 3 elementos numa mesma engrenagem que devem estar funcionando harmonicamente. As metodologias ativas de aprendizagem, que são reforçadas e ampliadas pelas ferramentas digitais, que, por sua vez, podem estar todas hospedadas num ambiente virtual de aprendizagem. Né? Aqui da ESA, o ambiente é o Google Class, né? Parece que é o que usa como hospedagem na Escola Superior de Advocacia. Vamos começar pelas metodologias ativas de aprendizagem. Então, essa primeira roda da engrenagem. Há muitas metodologias ativas de aprendizagem, mas muitas mesmo. Eu vou citar algumas aqui que é muito fácil da gente utilizar no curso de Direito. Primeiro, a sala de aula invertida. Depois, o projeto, a aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em casos, aprendizagem baseada em problemas, a problematização, a educação lúdica e outras tantas possibilidades. Começamos aqui pela primeira, a sala de aula invertida. O que é a sala de aula invertida? Aquele ensino tradicional é assim, eu chego na sala de aula e digo, o aluno chega, ele não sabe, às vezes não sabe o que ele vai estudar naquele dia, e o professor diz, o ponto de hoje é esse, e começa a explicar o ponto. Esse era um ensino tradicional que se tinha, hoje já tem mudado muito. Né? A sala de aula invertida, ela já chama invertida, é bem diferente. Primeiro, o professor coloca à disposição do aluno para, antes da aula, ele assistir um pequeno vídeo, que pode ser uma videoaula feita pelo próprio professor, seria melhor ainda. Depois eu vou dar aqui um exemplo de uma disciplina minha aqui na UFSCar. Pode ser um vídeo, pode ser um texto, pode ser algumas questões, um questionamento. E os estudantes são motivados a ler, a pesquisar e a vir para a aula com a problematização já levantada. Aí, na sala de aula, em grupos, os estudantes conferem os questionamentos, pode-se fazer um debate, e aí se retoma e sintetiza os conhecimentos com a ajuda do professor, aquilo que é mais importante daquela temática. Depois eles voltam para casa, e eles podem continuar, ou individualmente, ou em grupos. Hoje, com as tecnologias, isso facilita muito, eles continuarem conversando entre eles, aprofundando o tema, discutindo e se preparando para a próxima aula. Começa tudo de novo, um novo texto, um novo vídeo, talvez um novo problema que está ligado ao anterior, tem que estar tudo ligado, né? Mas é um novo, e assim por diante. Outra forma muito interessante dessa metodologia ativa de aprendizagem é a aprendizagem baseada em projetos. Gente, isso é muito interessante. O João Luiz deve se lembrar que na Uniara nós fizemos, há alguns anos, o direito no cinema. Na área de fundamentos, isso funciona uma beleza. O que o professor tem que fazer? Por exemplo, eu queria discutir com os alunos uma hipótese. Eu queria discutir o justnaturalismo, o positivismo jurídico, o direito dos povos, etc. Eu pegava, por exemplo, o filme Julgamento de Nuremberg, em que se discutia, né, a condenação daqueles crimes do nazismo, se aqueles homens podiam ser condenados ou não, uma vez que, quando eles cometeram aqueles atos bárbaros, para eles não era crime, porque eles eram um Estado. Então, como é que fica essa questão do direito positivo? Nulum crime, nulla pena, sine lege prévia, etc, etc, etc. E com vários filmes ali, nós conseguimos levantar questões fundamentais da filosofia e da sociologia do direito. É um projeto. O projeto tem que ter um conteúdo significativo, escolher bem os conteúdos do projeto, debater com os estudantes, planejar bem. Um projeto vai bem se for bem planejado, com temas, com bibliografia, com texto, com calendário bem claro, para ninguém se perder.
definir e agendar a infraestrutura, onde vamos fazer isso, onde será apresentado o filme, precisa de um projetor, precisa de um som, tudo isso. Divulgação e inscrições para o pessoal participar. A execução, um compromisso com criatividade e pontualidade. Vocês viram, quem está participando da live hoje, vocês podem perceber que a professora Regina abriu a live exatamente às 18 horas. Isso é importantíssimo no respeito ao estudante, a todas as pessoas, né? Então, pontualidade, avaliação a cada passo, se está bom, se não está, se pode melhorar. E uma avaliação final com a participação dos estudantes e elaboração de um relatório. O relatório pode se transformar até num artigo, num pequeno livro, numa coletânea, enfim, pode ser divulgado de uma porção de formas. Né? E aí vem a divulgação, que é a publicação. Gente, imagina, depois da realização de um projeto, como se aprende a partir disso, como se envolve os estudantes. Outra coisa que eu quero dizer para vocês. No projeto, pode, por exemplo, pegar o primeiro ano do curso de Direito. Tá? Então, tem lá o professor de Filosofia, professor de Introdução ao Direito, o professor, talvez, de Direito Constitucional 1, depende da matriz curricular do curso. Os professores podem conversar entre si e fazer um projeto que envolve os vários conhecimentos. Isso anima mais, envolve mais ainda os estudantes. Tá? São algumas ideias. Cada um desses temas, a gente poderia dar um curso sobre ele, como fazer, como realizar. Outra metodologia muito interessante é o método de casos. Esse método ficou muito famoso porque é utilizado na Universidade de Harvard. Quando nós fizemos um trabalho de formação docente com os professores da Uniara, nós multiplicamos um filme, era em CD aí, em CD, DVD, chamado The Paper Chase. Traduzido em português, sei lá por que traduziram assim, O Homem que Eu Escolhi. É uma história do ensino de direito na Universidade de Harvard, naquela grande bancada em que o professor pergunta para os alunos: por favor, você, fulano de tal, ele tem um carômetro aqui, ele identifica o aluno, você, fulano de tal, o caso de hoje, aí o aluno tinha que descrever o caso. Aí pergunta, fulano de tal, qual o encaminhamento que você daria para esse caso? E aí vai até eles tirarem todos os elementos do direito daquele caso. E no estudo de caso, busca-se uma solução. Depois, por que eu estou frisando isso? Porque há outros métodos que não buscam solução, buscam outras coisas. E uma síntese da aprendizagem. É o famoso learn by doing, aprender fazendo. Tá? O caso, né, deve ter uma boa apresentação, bem detalhado, se possível. Aí é feito um estudo, uma pesquisa, são feitos debates sobre o caso, na busca de uma solução, ou de algumas soluções, de algumas alternativas de solução, como acontece sempre no direito, né? E seria importante que este caso tivesse conexão com os novos casos a serem criados, ou que este caso tivesse conexão com casos das outras disciplinas que são dadas no mesmo semestre. Isso dá uma organicidade para o curso, tá certo? Outra metodologia ativa de aprendizagem muito interessante é o famoso PBL, que não é fácil de trabalhar, porque as pessoas muitas vezes confundem com o método de casos, né? O que é o PBL? Aprendizagem baseada em problemas, né? Problem-Based Learning. Os alunos recebem uma situação-problema, são grupos pequenos. Com essa situação-problema, eles se reúnem numa sala e eles não vão buscar solução para o problema, eles vão levantar questões de aprendizagem. Tá certo? Por exemplo, eu tenho uma questão de moradia em São Paulo. Então, nós coloco a situação problema, bem detalhada, e aí vamos conversar com os alunos. Com que elementos eles vão fazer a primeira conversa? Com muitos elementos do senso comum. Mas, nesta conversa, eles vão perceber que, para tratar da questão da moradia, um problema de moradia em São Paulo, eles vão ter que aprofundar alguns conceitos jurídicos sérios, porque este curso que eles estão fazendo, questões de posse, de propriedade, história da propriedade, etc, etc. Questões processuais, como é que eles poderiam
encaminhar a solução daquele problema. Por exemplo, foi uma ocupação de terra, ocupação de casas, né, de um prédio, foi isso, aquilo. Como eles podem encaminhar isso? Para chegar a isso, eles vão levantar questões de aprendizagem. Questão 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 questões. Aí eles escolhem 3 questões, 2, 3, 4. E essas questões eles levam para casa. Vamos para o próximo slide, que isso está bem explicado. Ele tem uma situação, problema detalhada. Uma primeira reunião do grupo, eles levantam as questões de aprendizagem. Por exemplo, uma questão de aprendizagem é sobre a propriedade privada na Constituição e no Código Civil brasileiro, né? Ou a questão da posse também. Feito isso, os estudantes vão para casa, vão fazer uma pesquisa individual sobre cada uma dessas questões. E hoje está fácil de fazer a pesquisa individual, porque tem muita coisa na nuvem. E eu vou dar uma dica para vocês, tem coisas boas e tem coisas ruins. Um dos mecanismos que nós temos, por exemplo, é chamado Google Acadêmico. Lá só tem artigos acadêmicos, então são mais confiáveis. O aluno vai buscar uma informação no site de uma universidade, de um bom instituto de pesquisa do direito, etc. Aí ele volta para a segunda reunião do grupo. Na segunda reunião, ao redor daquela mesma mesa, eu vou voltar à tela, eles já têm noção melhor dessas questões de aprendizagem. Então, a conversa na segunda reunião vai estar num outro patamar. Por quê? Porque tem noção, ele estudou direito de propriedade, estudou a posse, estudou isso, estudou aquilo, e a conversa vai ser no outro nível. Olha o que eles aprenderam da primeira conversa para a segunda. Eles têm que aprender bastante. Feito isso, eles podem voltar para uma pesquisa individual, dependendo do tema, ou começar com uma nova situação, problema. Tá certo? Qual é a diferença entre a situação, problema, ou aprendizagem baseada em problemas e a baseada em casos? A metodologia de casos, vamos voltar lá? A metodologia de caso busca uma solução para aquele caso. Que solução você daria para esse caso? A metodologia da aprendizagem baseada em problemas, não. Ela busca fazer com que eles se aprofundem nas questões de aprendizagem. Eles terminam essa primeira situação, problema, por exemplo, entendendo o Instituto da Propriedade, da posse, alguns elementos do processo que eles teriam que entender para poder aprofundar essa situação, problema. Tá certo? Então, essa é uma diferença que existe entre a situação, problema e estudo de casos. E uma outra metodologia ativa é a chamada, olha aqui, problematização, que é diferente do estudo de casos e que é diferente da aprendizagem baseada em problemas. Por quê? Olha que interessante, pessoal. A problematização parte da realidade concreta. Então, já não estamos mais só nos livros, só numa situação, um problema criada teoricamente por um professor ou por uma equipe de professores. Não, estamos na realidade concreta. Vamos imaginar em São Paulo, vamos ficar no mesmo exemplo, vamos imaginar uma ocupação para moradia, tá? Ele parte da realidade concreta. Ele, como estudante de direito, sabe que lá no artigo 6º da Constituição está garantido a todo cidadão o direito à moradia. Ele vai começar por ali. Mas ele está vendo na realidade concreta que tem muita gente que não tem moradia e há prédios que estão desocupados. Né? E de quem são esses prédios, por que estão, etc, etc. Então, é o contato com a realidade. Este contato com a realidade é um contato sério. Não é aquele da conversa da porta de boteco, com todo respeito ao boteco, em que cada um fala o que viu na fake news, que compartilharam, etc. Não, é um estudo sério. Ele observa o problema. Vamos imaginar que um líder de movimento de moradia foi lá procurar a faculdade e falou: vocês poderiam nos ajudar? Isso é problematização. Os estudantes vão lá, com orientação do professor, vão observar o problema. Vão explorar aquele problema e achar possíveis fatores, os determinantes maiores, o que levou aquilo. E vão estabelecer pontos-chave. Com o estudo que eles têm, e aprofundando um pouco mais, eles vão para a teoria, porque não é uma conversa de doido, não é uma conversa baseada na teoria, eles estão estudando direito. Né? Então, aqueles elementos todos que eu falei do estudo, eles têm que levar em consideração. Né? A questão da propriedade, da posse,
a questão processual, jurisdição, tudo aquilo que eles têm que aprender no direito. E esses estudantes, junto com o professor e com a comunidade, vão levantar hipóteses de solução e o que pode ser aplicado na prática. Então, olha aqui, saiu da realidade, voltou para a realidade concreta. Tá? Imaginem, gente, o quanto esses alunos vão aprender se participarem desse processo. Nunca mais vão se esquecer do que aprenderam, nunca mais. Isso é uma aprendizagem significativa e que vai ficar para sempre. Né? Então, eu disse para vocês que eram 3 peças da engrenagem. Metodologias ativas, eu dei alguns exemplos apenas, há muitos outros. Depois eu vou pôr uma bibliografia no final. É uma bibliografia, são 4 textos, um é meu e da Maria Cristina, outros a gente baixou na internet, que tem essas metodologias explicadas, tem as ferramentas digitais e os ambientes virtuais de aprendizagem. O Dr. Eric diz que isso será colocado também no ambiente virtual de aprendizagem desse curso, que é o Google Classroom, né? Então, olha aqui, falamos de algumas metodologias. Essas metodologias podem ser otimizadas se nós utilizarmos bem muitas das ferramentas digitais que estão disponíveis. O que são as ferramentas digitais? Estão aqui, ó. Algumas ferramentas. Google Drive ou Dropbox. Quem usa já sabe o que é isso, né? No Google Drive, no lugar de você ter aqui, como eu tenho aqui atrás de mim, né? Eu tenho aqui na minha estante. Não sei se vai dar para ver aí, mas está aqui, está nos livros, está armazenado. Ela tem um espaço limitado. Na nuvem, é um espaço quase ilimitado para eu postar as coisas, para eu guardar as coisas. Então, o Google Drive é uma nuvem, né? Um lugar para você salvar, guardar os seus arquivos, arquivos que você vai compartilhar com seus alunos. Né? Ou o Dropbox também é uma dessas nuvens que você, né, paga lá uma taxa, você tem outros benefícios e tal. Eu uso bastante o Dropbox. Esses arquivos que eu coloquei à disposição, eu salvei no Dropbox lá na minha conta. Então, esta nuvem, esse armazenamento em nuvem, é uma das ferramentas digitais que nos fizeram avançar muito nesses últimos tempos em relação às possibilidades do ensino de qualidade. Uma outra ferramenta é o Google Documentos. Está lá disponível no Google. Você cria textos compartilhados. Tem professores que já utilizam isso. Por exemplo, você vai dar um trabalho para os alunos. Você abre um arquivo compartilhado, você coloca lá o tema do trabalho, o que é para ser feito, tem lá o grupo de alunos que vai participar, que vai receber a chave, né, o acesso a esse documento, e eles vão entrando no documento e fazendo cada um a sua parte. Tudo fica registrado, quem fez, que parte que fez, aí o outro, não concordo muito com isso, modifica um pouco aqui. Todo o histórico da construção daquele trabalho fica gravado no Google Documento. Gente, olha que ferramenta para a educação, para você dar um trabalho em grupo, né? E para você ver o que cada um participou, para depois você fazer a avaliação. Então, eu preciso aprender a trabalhar bem com isso daqui, que é uma ferramenta fantástica. Tá? Ferramentas de apresentação, como eu estou usando aqui o PowerPoint. Eu não aprendi de um dia para o outro, eu faço algumas coisinhas assim no PowerPoint, procuro caprichar e tal, né? Mas há outras softwares, por exemplo, apresentações do Google, ou o Prezi ou Prezi, que é uma outra ferramenta. O importante é que você domine uma delas e utilize bem. Tá? Não vai utilizar, por exemplo, um software de apresentação para colocar todo o texto da aula na tela, a não ser que você vá fazer uma análise de texto, aí é diferente. Tá? Bom, também é uma ferramenta digital muito interessante para quem ensina direito, aqueles aplicativos de formulação de testes rápidos. Você vai fazer um teste de múltipla escolha, aí o professor faz no computador, depois ele tem que acertar as alternativas, aí ele não quer que um aluno copie do outro, ele tem que modificar todas as alternativas, a número 1 é a 2, a 3, a 4, ele tem que fazer 6, 7, 8, 10 testes diferentes para o aluno não copiar do outro, etc. Com esse aplicativo, ele pode fazer até online, ele manda embaralhar as questões do José,
é a quinta da Maria, é a 11ª do Guilherme. E dentro da questão número 1, por exemplo, as alternativas também se embaralham. Então, eu não posso falar para... Raíssa, me passa aí a resposta da número 1. Não adianta, porque é o número 1 dela, não tem nada a ver com o número 1. E esse aplicativo, ele ajuda muito a elaborar até um teste feito na hora, na sala de aula. Ele faz no celular, ele responde no celular. E você pode imediatamente, depois eu vou mostrar uma tela aqui, imediatamente você projeta pelo Data Show as respostas e pode analisá-las. Você esconde o nome dos alunos para não fazer bullying contra o outro, porque um acertou tudo, o outro errou tudo. Você tem um jeito de esconder o nome dos alunos, você deixa só as alternativas, quem acertou, quem errou e tal, e já sai automaticamente, sem que você precise fazer gabarito e corrigir cada um dos testes, já sai a porcentagem que cada um acertou, imediatamente, instantaneamente. Não é difícil trabalhar, tanto com o Socrative.com, que é um aplicativo, quanto o formulário do Google é um pouquinho mais difícil. Eu gosto desse Socrative.com e uso bastante. Né? Ele pode ser feito online e você pode também marcar, iniciar tal hora e fechar tal hora para o aluno fazer em casa. Aquele trabalho de casa também, o teste que você mandou ele preencher, que é uma forma dele rever a matéria. Também as ferramentas digitais para conferências, como essa que nós estamos usando aqui. Nós estamos usando o Meet Google. Poderia ser o Zoom, ou poderia ser alguma outra plataforma de webconferência. Gente, nós aprendemos, quase todos nós aprendemos a mexer com isso, e essas ferramentas melhoraram também, por causa da pandemia. Tá? Melhoraram bastante. Tem muito recurso que antes a gente não tinha. Tá? E nós também aprendemos a trabalhar com isso. Nós tivemos que equipar um pouquinho, a gente bota aqui um holofotezinho aqui, um outro aqui, compra lá na casa de material elétrico, né? Não precisa ser uma coisa muito cara, procura comprar uma câmera boa, né? Razoável e tal, e pronto, você está com o seu equipamento, você está aqui com a sua TV pronta para poder fazer o seu trabalho, né? Aí dá o microfone aqui para você falar, você não para de falar, né? Outra ferramenta digital muito interessante é aquela na qual você faz a edição de vídeos. Eu uso o Camtasia. Alguns falam Camtasia, eu não sei qual é a pronúncia certa. Pode ser o Adobe Creative, pode ser outros. Tá? Eu gosto muito do Camtasia porque eu aprendi a usar, tem muitos recursos, ele é muito avançado. Tem os recursos gratuitos e tem os recursos para quem paga a licença. Eu pago a licença porque eu quero usar bastante recursos, né? Então, eu uso muito o Camtasia. Depois vou mostrar um exemplo para vocês. O que eu faço? Eu gravo, cada uma das minhas aulas tem um vídeo de 15 minutos, mais ou menos, que eu peço para o aluno assistir antes. O que eu fiz? Eu gravei aqui o vídeo, tá? Eu botei no editor Camtasia, editei, coloquei legenda, coloquei som, coloquei trecho de... O que eu quiser colocar. Tá? Aí eu salvo, né, e posto no meu canal no YouTube. Aí eu dou para o aluno o link desse vídeo. Quando ele recebe o guia da disciplina, aula tal, do dia tal, ele recebe o link do vídeo para ele assistir antes da aula. Né? E o YouTube, do qual eu já falei, né, que é um dos aplicativos mais assistidos, mais vistos no mundo todo. São sei quantos bilhões ou bilhões de acessos por dia no YouTube, né, em todo o YouTube. É uma ferramenta poderosíssima. Vocês lembram que eu falei no início? Aquele violino? Aquele violino, pessoal, é tudo isso que eu mostrei aí. Tudo isso aqui é violino. Mas precisa saber tocar. Precisa aprender. E ninguém está tão velho que não possa aprender coisa nenhuma. Nós somos todos jovens para aprender. E aprender sempre. Vou dizer uma coisa para vocês. Eu aprendo e estudo todos os dias. Todos os dias. E estou aprendendo coisas novas. E estou... mesmo aquilo que era mais domínio da moçada, que é da geração digital, eu tenho que aprender também para ser um bom professor. Eu estou estudando isso todos os dias, tá?
E nós vamos para o último elo, o último elemento. Ah, não, perdão. Antes disso, algumas ferramentas. Gente, eu fui lá no Google. Vejam, gente, quantas ferramentas digitais tem no Google. Eu assinalei aqui só aquelas que a gente utilizaria mais no curso de Direito. Como, por exemplo, as apresentações do Google, como é o caso do PowerPoint, que é um software de apresentação, o Google Drive, que é a nuvem, o Google Documentos, que é para fazer trabalhos em conjunto, né? Claro, o e-mail também, a gente usa o Gmail e tal, mas esses aqui para... Né? Olha, tem mais. O Google Acadêmico para fazer pesquisas em textos mais confiáveis, né? O Google Meet, que é esse que nós estamos utilizando exatamente agora, que é a webconferência. O Google Sala de Aula, que é o que, se eu não me engano, é o que vocês usam aí na ESA, né? Para hospedar. É isso, né? A gente chama de Google Classroom, né? É isso? Exato. Isso. Então, olha aqui, o YouTube está aqui, ó. E para outras finalidades, tem um monte. Você tem dificuldade com texto em inglês, hoje você não pena muito mais. Você bota no Google Tradutor, talvez a tradução não seja totalmente perfeita, mas se você entende a matéria, você vai compreender o que tá dito lá, né? Não precisamos mais ficar penando tanto. Só para dar uma ideia disso daí. Gente, quando a gente viajava, agora não está podendo nem viajar mais, né? Mas você ia, por exemplo, para um outro país e você tem uma dificuldade terrível com a língua. Hoje os japoneses inventaram aparelhinho que você fala na sua língua, ele já traduz para a língua do outro e você vai se virando. Eu fiz esse último estágio pós-doutorado em Lisboa e lá tem muito estrangeiro. Você vai comprar umas coisas numa venda lá, num é um paquistanês, no outro é um iraniano, no outro é um iraquiano, no outro é um indiano, um coreano. E como é que você vai conversar com eles? Gente, eu cheguei lá num lugar assim, perguntei para o cara do que ele era, tal, consegui me comunicar com ele, falei para ele escrever no meu celular o que ele era. Gente, a língua dele era urdu. Aí eu escolhi lá no Google Tradutor, urdu. Do português para o urdu. Aí eu falei para ele, fiz uma pergunta para ele em português. Apareceu todas aquelas cobrinhas, aquelas letras lá, depois mostrei para ele, me respondeu. Gente, eu conversei com um cara que fala urdu pelo Google Tradutor. Agora, imagina com um aparelhinho que faz a tradução em voz simultânea. Gente, os instrumentos nós temos. Hoje, nós somos privilegiadíssimos. Nós temos o GPS para saber o que é melhor utilizar, o que é melhor pesquisar, o que é melhor indicar para os alunos. Nós precisamos daquele belo artista do violino para usar bem aquele instrumento e não apenas pendurar um vaso de samambaia no cabo dele, né? na haste do violino. Voltamos para os finalmente, né? Eu disse que nós temos 3 pontos da engrenagem, as metodologias ativas, as ferramentas digitais das quais eu acabei de falar, e o terceiro ponto da engrenagem é o ambiente virtual de aprendizagem, os famosos AVAs. Tá? O Moodle é um deles, nós utilizamos aqui na UFSCar, eu vou mostrar aqui para vocês a fachada da minha disciplina lá que eu utilizo o Moodle. O Google Classroom, que vocês utilizam na ESA. Esse aqui que é oferecido pelo MEC, principalmente para a educação básica e tal. Né? O que é o ambiente de aprendizagem? É aquele lugar onde você vai criar a sua sala de aula virtual. Você pode colocar tudo lá. E a qualquer momento o estudante pode acessar. Isso é muito importante para a qualidade da educação. Na educação à distância, ou com todos esses meios de educação, nós chamamos essas possibilidades de redundância pedagógica. O que significa? Nós vamos utilizar diversos meios para a aprendizagem de um tema. A videoaula é um meio. Ele assistiu a videoaula, ele já começou a aprender. Ele participou da webconferência. Ele leu o texto virtual que está lá disponível.
Ele participou de um fórum de discussão sobre o tema. Ele preencheu um teste de múltipla escolha. Você pode fazer uma a cada aula aí, se quiser. No início da aula, no final da aula. Então, tudo isso, nós educadores, chamamos de redundância pedagógica. Você pode utilizar várias formas para ele aprender aquele tema, ou um conjunto de temas. Né? Vocês perceberam que aqui no meu slide, não foi à toa, eu coloquei um fundo que tem umas gotículas. Essas gotículas são aqueles pontos da educação tradicional, todos espalhados. O aluno está bem perdido. Ele tem um conhecimento aqui de direito constitucional, tem outro aqui que é do penal, esse aqui é do direito civil, esse aqui é do direito do trabalho. Né? E precisa juntar tudo isso. Quando você junta tudo isso, você tem conhecimento no seu conjunto. O que é essa belíssima, pequena cachoeira? Se não o conjunto dessas gotículas que estão harmonizadas, que estão, né, conectadas. É isso, a educação é a mesma coisa. Né? E se elas estiverem conectadas, elas são capazes de mover uma enorme roda d'água. Uma gotícula não move essa roda d'água, mas no seu conjunto, assim é o conhecimento, a ciência. Sozinho, esparso, isolado, não move a ciência, mas juntos são capazes. Essa roda d'água é aqui de São Carlos. Eu, quando era criança, frequentei muito esse lugar, essa fazenda Santa Maria. Né? Essa roda d'água, quando tinha aqui a água que corria aqui por cima, ela se movimentava e movimentava aqui dentro dessa casa todas as máquinas, máquina para moer, máquina para isso, para aquilo, para serrar, etc. Tudo movido pela força d'água do conjunto das gotículas. Ou pode até movimentar enormes turbinas que dão energia elétrica para Paraguai e Brasil, né? Na binacional Itaipu. A educação é isso, ela tem esse poder enorme, mas nós, educadores, precisamos estar preparados para fazer essa turbina girar, senão nós vamos ficar com essas gotículas aqui separadas. Nós temos um poder enorme para fazer isso. Né? Bom, gente, eu vou para os finalmente, e o professor nos finalmente sempre... Eu quero dizer para vocês que eu sinto que, claro, a modalidade aqui é de uma conferência. Tá? Eu pessoalmente, gosto mais do... Né, a Regina me conhece bem, o João me conhece, eu gosto do debate, do pessoal falar, perguntar, me questionar, duvidar, etc. Mas tudo bem, aqui nós trabalhamos de acordo com o projeto que foi feito, que é de uma conferência. Então, procuramos fazer isso bem feito. Né? E, no final, o que o professor faz? Ele vai apresentar uma bibliografia. Tá? Eu coloquei à disposição de vocês todos este artigo que eu escrevi junto com a Maria Cristina, Metodologias Ativas de Aprendizagem e Tecnologia de Informação e Comunicação, a ousadia de avançar com qualidade. Com qualidade. O Rubem Alves, que é um grande educador da Unicamp, faleceu há alguns anos, ele dizia assim, o aprendido é aquilo que restou depois do trabalho do esquecimento. O aprendido é o que restou depois do trabalho do esquecimento. Se você aprendeu com metodologias ativas, vocês viram lá naquela tabela, o esquecimento é bem menor. Então, o aprendido é muito maior. Esse artigo, que tem 23 páginas, fala das metodologias, está disponível aí para vocês, vai estar disponível, se ainda não foi colocado, vai ser colocado aí na plataforma de vocês. Outro que eu pesquisei, e que também eu coloquei o link, eu salvei lá no Dropbox e coloquei para vocês, Inovação e Renovação Acadêmica, um guia prático para a utilização de metodologias ativas. Aqui nessa conferência, apenas a gente indicou alguns caminhos, algumas coisas que são possíveis de serem feitas. Mas você tem que aprender a cada uma delas. Tá? Ou fazer um curso. Né? Eu até perguntei para o Eric, né, se a ESA tinha algum curso de metodologias ativas. Ele falou, não, por enquanto não, mas quem sabe uma hora, né, tenha um curso aí de metodologias ativas. Porque os advogados, eu acho que são a maioria nos cursos de direito. E se melhorar os professores advogados, vai melhorar também o curso de direito. Eu sempre defendi isso na OAB. Né? Outro texto, ferramentas digitais para os professores. Lembra que eu falei das ferramentas ali, que é segundo elo da engrenagem? Este texto aqui é muito bom. Tá? Também está lá o link disponível. E, por fim, esse aqui, Guia para o Uso de Ferramentas Digitais.
na educação, onde fala do Google, fala do Moodle, etc. E, para terminar, né, eu mostro aqui para vocês um exemplo daquele Socrative, tá? Que depois, logo que os alunos acabarem de responder, você já pode ter este resultado em tela. Está vendo que eu escondi o nome dos alunos aqui? Você pode aqui, ocultar, tá vendo? Mostrar nomes ou ocultar. Mostrar respostas ou ocultar. Mostrar resultados e tal. Quando você pede aqui para mostrar a resposta, se eu clicar aqui no número 1, agora não, porque isso aqui é uma imagem que eu copiei só. Mas se eu estou lá no sistema, se eu clicar aqui no número 1, ele vai abrir a questão e as alternativas para eu discutir com os alunos. E depois eu posso ver qual a porcentagem, por exemplo, aqui vamos dizer, que seja aqui a Maria das Dores. Acertou 87%, ou seja, ela ficou com 8,7%. Você não precisa fazer conta nenhuma. Já está tudo pronto aqui, ó. E aqui é colorido, ele vai me dar as alternativas que foram, que eles acertaram, que eles erraram. E lá embaixo, no final desta tela, tem as porcentagens do acerto de cada uma das questões. Porque se você vê que a questão número 3, muita gente errou, você sabe que você precisa melhorar aquele ensino daquela questão, daquela área, né? Isso daqui é apenas um flash de um vídeo que eu mesmo edito. O que é editar? Eu gravei o texto, eu coloco o letreiro, eu coloco a explicação. Aqui, por exemplo, é o início do vídeo. Eu estou dizendo para eles que é um curso da UFSCar, de Estrutura e Funcionamento da Educação Básica, que hoje se chama Política, Organização e Gestão da Educação Básica. E depois eu vou editando todo o texto e tal. Não é coisa do outro mundo. Quem quiser aprender o Camtasia para fazer, vai ser muito bom, vai aprender muita coisa. E para finalizar, eu vou sair desta apresentação, tá? Vou parar a apresentação e vou mostrar uma última tela para vocês, ficando aqui dentro dos meus 60 minutos regulamentares. Deixa eu abrir aqui. Eu vou abrir o AVA, que é o nosso ambiente virtual. Tá? Bom, agora eu vou compartilhar novamente, que é para vocês, para a gente ver essa última tela. Está aí compartilhando. Ambiente virtual de aprendizagem da UFSCar. Eu vou aqui na minha disciplina, que eu comecei a dar nessa segunda-feira, está aqui. Abro a disciplina. Tá? Pronto. Gente, ficou uma facilidade a gente conhecer um pouco das metodologias ativas, do ambiente de aprendizagem, das ferramentas digitais. Por exemplo, aqui está, apresentação, turma de segunda-feira. Quadro geral das atividades, aqui tem todas as atividades do semestre para serem feitas. Os temas, 1, 2, 3, 4, estão todos aqui. Quando eu abro por exemplo, a apresentação, eu já tenho aqui os avisos, o guia da disciplina, importantíssimo o guia. Quando o professor prepara isso com qualidade, o curso dele flui de uma maneira, deixa eu ver se aparece aqui, se eu consigo compartilhar o guia aqui com você. Apareceu aí o guia do Word? Olha aqui, então isso aqui é o guia da disciplina, que eles têm logo antes do primeiro dia, eles já têm acesso a esse guia. A apresentação do guia, tá? O funcionamento da disciplina, a apresentação do professor, a apresentação da ementa, dos objetivos, etc, etc. Isso aqui é importante, olha. Essa tabela. Essa tabela, ele se vira no curso inteiro. Aqui está a data, qual é o tema do encontro. Aqui já está o link, eu já abri o link para todos os encontros até a última aula de junho. Aqui está a atividade, tá vendo? Aqui é a atividade dos alunos. Já vai abrir um fórum para ele se apresentar, para ele falar o que ele espera da disciplina, etc. E aqui está a base de cálculo. Nesta coluna, o quanto essa atividade é computada em termos de presença. São 60 horas aula. Se ele fizer essa atividade aqui, está computando 4 horas aula. Se ele for bem na atividade, tiver nota máxima, a nota máxima será 3. E assim, todos os dias estão todas as atividades previstas. Se você somar esta coluna aqui
todos os valores, lá embaixo vai dar 60, que são 60 horas aula. Se você somar aqui todos os valores desta última coluna, aqui no final, vai ter o correspondente a 100, que é óbvio, você divide por 10, porque a nota aqui é de 0 a 10. Mas a gente faz 100, porque senão fica complicado você dar uma nota aqui 0,3. Então, a gente dá números inteiros e depois só divide por 100. Mas ele já sabe, o dia do encerramento do curso, já tem aqui o link para a webconferência daquele encerramento, etc. Explica aqui, né, qual a estratégia de ensino e aprendizagem, que instrumentos nós vamos utilizar, como será avaliada a frequência e as notas da disciplina, bibliografia, etc. Isso é só um guia de aprendizagem, né? E aqui na nossa plataforma, eu tenho, por exemplo, no primeiro dia, já o vídeo de apresentação. Antes de vir para a primeira aula, eu já mandei um recado para eles assistirem ao vídeo. Na primeira aula, eu fiz uma enquete no início da aula. Todos tinham assistido ao vídeo, porque depois eu pergunto o que tem no vídeo, né? Imagina, todos vieram. Eu não sei se eu consigo abrir o vídeo aqui, vocês... Saudações. Está abrindo o vídeo? Apresento. Olha aí, ó. Ele já tem aqui um vídeo. Tá? Tudo pronto. Educação básica. E, além disso, tá vendo? Ó, tudo com legenda e tal. Ampliado, atualizado. Vamos voltar aqui. E assim, todas as abas funcionam assim. Gente, eu encerro dizendo o seguinte. O educador, o professor de hoje, precisa de 2 coisas fundamentais. Ser um bom usuário do GPS, conhecer o GPS da educação, saber se orientar neste mundo intrincado da nuvem, né? Isso ele precisa saber, e ser aquele bom violinista, aquele que não tem o violino como instrumento só de ornamentação na sua sala, mas que tira aquela música como aquele grande violinista da Argentina tocando a Pio Giannino. Tudo isso que nós vimos aqui de ferramentas digitais são violinos maravilhosos, que precisam de instrumentistas que se aperfeiçoem todos os dias. Lembrando que o aprendizado é aquilo que fica depois do esquecimento. O importante é que os alunos não se esqueçam, que eles aprendam para sempre, tá? E eu encerro aqui, agradeço a ESA esta oportunidade, né? Olha, fui assim, fiel. Pontualíssimo. Agora, né? A pontualidade é fundamental também nesse mundo virtual que nós vivemos. Muito obrigado, um abraço, Regina, Raíssa. É o Eric que está aqui? Isso, professor. Desculpa. Coordenação, né? O Eric, eu conversei com o Eric só pelo Zap, né? Exatamente. Agora estou vendo o Eric. Olha a tecnologia como funciona. Agora estou vendo o Eric, eu não tinha visto ainda. Eu ficava imaginando, como será que é o Eric? Ele é aquele advogado decano, né? Ele é um jovem, ele é o que ele é? Agora estou vendo o Eric aí, ó, cheio de vida, cheio de coisa, que o ouvido está longe dele, né? E, felizmente, a gente pode se encontrar, mesmo que virtualmente. Esses são os benefícios das ferramentas digitais. Muito obrigado, gente. Obrigado a você, professor. Muito obrigada. Realmente um prazer ouvi-lo, né? Com essa luz maravilhosa, com essa clareza de exposição, né? Com essa dinâmica e com essa vontade de ensinar, né? De passar o seu conhecimento. Essa é uma missão, realmente, né? Então, nosso agradecimento mesmo. Sem mais delongas, passo a palavra para a Raíssa. Professor, eu estou encantada. Sim. Foi um prazer em assistir a palestra. Gostaria de falar que a gente também, nesse momento, perdi a câmera sua e do Eric, agora voltou. Desculpem. Mas eu gostaria aqui também que houvesse alunos aqui conosco. Nós conseguimos
para o dia de amanhã, né? Então, eles conosco, que a intenção é exatamente essa, que eles possam interagir. Mas, assim, o professor também cirúrgico em relação às nossas necessidades, né? Eu acho que as necessidades, de modo geral, do educador em direito hoje, né? Assim, incrível, realmente aproveitamos muito do conteúdo que você expôs hoje e o que nós esperamos dos estudantes, né? Não, a gente não pode simplesmente aceitar esse modelo tradicional, essa falta, né, de autonomia, né, de forma eterna. Então, eu acho que, para mim, foi emblemático o trabalho que você realiza e que ajudou a gente a realizar um pouco hoje, nesse sentido de autonomia. Muito obrigada mesmo. Obrigado, Raíssa. Prazer em conhecê-la. Eric? Professor, só falando, o Eric, por favor, vai encerrar, mas antes eu gostaria de compartilhar aqui, que todo mundo deve estar acompanhando a gente desde de manhã, o nosso Google Classroom. O professor fez a gentileza de compartilhar o seu ambiente virtual conosco, e nós temos aqui um ambiente para a palestra de amanhã, no último painel 8, com a professora Fabiana Raulino e comigo. E nós fizemos uma sala virtual, o Eric nos ajudou com isso, né, em relação a esse workshop. Então, nós vamos abrir, eu vou colocar aqui o link para que todos possam acessar, vou para também a bibliografia do professor João Virgílio, a que ele trouxe, tá, e já vou deixar disponível, já vem fazer, exercitar isso, né, esse vai disponibilizar amanhã, para que amanhã a gente possa realmente interagir. Tá ok? Sim. Eu gostaria então, de agradecer ao professor João, encerrar aqui as minhas do dia de hoje, né, eu já coloquei o material que o professor João indicou na plataforma do Google Class, que a Raíssa colocou aqui no chat. Então, quem se inscreveu tem acesso aos textos do professor João, né, que compartilhou conosco. E agradeço aí mais uma vez a presença de todos e destacar que a palestra do professor será editada e ficará disponibilizada no YouTube da ESA também, posteriormente.